De novo o Instagram brincando comigo, hein? Vamos lá. Vamos lá, gente. Até eu achar ela aqui. Engraçado, né? Na hora de marcar, dá tudo certo. Vamos lá, vai dar certo isso daqui. Não tem como não dar certo, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vai aparecer a Dani aqui e a gente já vai chamar ela. Não aparece a Dani para convidar, gente. Olha só. Bora lá. Obrigada, Ademir, ali pela dica. Não foi Ademir, não. Peraí. Vamos lá. Vou falar pra ela. Deixa eu pedir pra ela. Eu já fiz isso, Ademir, e não está aceitando. Olha só, né? Com todo mundo deu certo. Com a Dani tá falhando aqui, mas bora lá. Vou conseguir. Aqui. Deixa eu olhar um negócio aqui. Peraí, gente. Temos falhas e vamos resolver. Aqui, muito bem. Vamos lá, Dani. Semana passada eu tive um enrosco com a Cecília. Oi, Dani! Olá, Bom dia! Conseguimos. Conseguimos. Nina, semana passada eu estava falando aqui, tive um enrosco com a Cecília, estávamos, né? Já tínhamos iniciado a live, Instagram derrubou, né? Caiu tudo. Aí hoje com você, sigo, né? Já estava adicionando, conseguia marcar? Não, estava aceitando o pedido de solicitação, mas tudo bem, bora lá, né? É assim mesmo. Dani, bom dia. Bom dia, né, a todos que estão participando. A gente já vem conversando sobre essa live há algum tempo, né, Dani? E é um prazer imenso, né, você ter aceitado o convite, tê-la aqui conosco, falando um pouco mais sobre saúde, sobre pele, sobre cuidados, né? Sobre a importância da gente se amar e da gente se cuidar. E como a gente já conversava, né, e disse para você desde o início, o Ajustando a Saia, ele faz parte de um projeto de trabalho meu, que é Caminhos do Prazer, que vem falar justamente, né, Caminhos do Prazer, o meu trabalho como terapeuta, e fala justamente sobre os prazeres da vida. E o trabalho é um dos prazeres que temos na vida, né? Temos que sentir prazer no trabalho que fazemos, caso contrário, as coisas não fluem, né? Como a gente sabe que fomos feitos, né? Para que a nossa vida fosse feliz, próspera e abundante, né? Essa é a promessa que recebemos e é o que acreditamos, né, Dani? Então, pra gente, né, para que as coisas fiquem bem, é bom que a gente trabalhe com prazer. Então, Ajustando a Saia é um prazer que eu tenho em fazer, é um prazer conversar com pessoas, conhecer mais sobre o trabalho das pessoas. Então, faz parte do meu trabalho e é um prazer recebê-la aqui, Dani. Sei que você faz o seu trabalho
com muito prazer, com muito amor, com muita dedicação. E sei porque sou, né, inclusive, uma cliente sua. Então, Dani, né, bom dia. O espaço é seu. Apresente-se para nós, né, e conte para nós um pouquinho mais da sua história, da Dani Dermato primeiro, né, e depois a gente vai conhecer um pouquinho mais da Dani mulher. Perfeito, bom dia. É um prazer enorme participar realmente desse convite. Fiquei muito feliz, me senti honrada e espero trazer um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho, né, do que foi a minha vida até esse momento como dermato. E como mãe, como mulher, como esposa, porque tudo anda junto, né? Não tem como a gente dividir, colocar em gavetinhas. E para a gente conseguir realmente ser pessoas de impacto, pessoas que fazem a diferença na vida dos outros, a gente tem que estar vivendo com prazer, né? Porque senão realmente as coisas não têm graça e a gente fica vivendo no automático. E eu acho que o sentido da vida é a gente realmente encontrar amor e prazer no que a gente faz, né? Então, Viver com assim, presença, né, eu Dani? sou a doutora Daniele Nandi Bento, sou dermato e comecei essa minha história na medicina desde 2008, né? Iniciei a minha formação em 2008, finalizei a faculdade de medicina em 2013. E logo que eu finalizei a faculdade, eu já estava casada, né? Eu fui uma das que casou cedo. Casei quando eu estava no final do quarto ano da minha faculdade. E quando eu finalizei a faculdade, eu ainda sentia um pouco assim de insegurança com relação à escolha ideal para minha vida, principalmente considerando que eu já estava casada, né? Então eu tinha que manter uma, uma organização no sentido de manter o meu matrimônio saudável e conseguir levar a minha profissão também, que era um dos meus maiores, né, prazeres da vida, uma das maiores paixões da minha vida, que sempre foi a medicina. E considerando tudo isso, eu fui percebendo que eu já sentia uma grande admiração pela pele. Sempre foi uma coisa que eu amei, sempre gostei muito de trabalhar com isso. Mas quando eu finalizei ali a faculdade, percebi que era uma área, uma especialidade que se encaixava com a minha vida e que me trazia muita satisfação, né? Então eu fui percebendo que eu cuidar dos meus pacientes e a pele mostrar esse cuidado me fazia sentir bem, né? Então isso desde a faculdade, mas logo na finalização eu percebi que realmente era o meu caminho. E comecei, fiz uma especialização em dermatologia, depois fiz medicina estética, percebi que eles caminhavam juntos, porque não tinha como eu tratar uma queixa estética, como uma pequena ruga, uma manchinha, sem eu ter um olhar clínico e um olhar de cuidado verdadeiro, né? Então, se o meu paciente vinha com uma queixa estética, mas ele tinha ali uma lesão suspeita, um problema, eu tinha que valorizar aquilo. Então, o conjunto, né, foi me completando, eu fui percebendo que uma coisa precisava da outra. E hoje em dia, assim, eu já tenho mais de 10 anos de formada, né? Tô na área desde 2014, quando eu comecei as especializações. E atualmente, né, consigo colocar isso no meu dia a dia com muita intensidade. Na verdade, eu trabalho totalmente focada na dermato e na medicina estética, percebendo que vale a pena, né? Vale a pena cuidar do paciente por completo, mas que ele consegue exteriorizar esse cuidado através da pele, né? Isso. Dani, então assim, a gente já havia conversado isso uma vez, né? Acho que um dia em clínica ali eu pedi para você, né? E eu achei muito interessante a consciência, né? Que às vezes a gente escolhe, né? Vai para medicina, né? Quem vai para medicina às vezes fala assim, não, a minha área é essa, né? A minha paixão é essa, eu vou fazer isso.
E não para, às vezes, para avaliar o que vem depois. Você, no caso, que nem você falou, já estava casada. Gente, olha, a Dani casou por escolha, tá? Isso mesmo. Brincadeiras à parte aqui, né? Foi uma escolha da Dani se casar, né? Um pouco antes de se formar. E esse olhar para a família, tudo, né? Isso vem muito também da sua origem, né? Da sua família, da sua criação, né? Da sua educação. Então, essa consciência de falar, não, eu quero, né? Eu acho muito interessante você frisar isso, porque eu quero trabalhar na medicina, sou apaixonada pela medicina. Ó, temos uma fã sua que entrou ali. Bom dia, Marta. Então, assim, estamos falando de você diretamente agora, por sinal. Essa consciência, sabe, Dani? Eu acredito que tudo isso vem de uma educação que você recebeu, de falar assim, não, eu quero isso, eu amo a medicina, mas eu quero conciliar o meu trabalho com a minha família, né? Ambos são uma prioridade para mim. Então, parabéns, né? Pela sua escolha, pela sua consciência e maturidade na hora de decidir isso, né? De falar, os meus pacientes são a minha prioridade, mas a minha família também né? E eu prezo por isso. Então, de verdade, Dani, mesmo, parabéns, porque nem todos têm essa maturidade na hora de fazer isso e acaba, às vezes, colocando os pés pelas mãos, né? Isso, com certeza. Dizer que são escolhas fáceis não dá, né? A gente sabe, tudo envolve maturidade, tudo envolve escolhas realmente, né? Você abre mão de algumas coisas para conseguir conquistar outras. Mas olha, essa questão mesmo do matrimônio, eu realmente venho, graças, né, a Deus e aos meus pais, mãe, obrigada pela participação. Graças a isso, eu realmente tinha em mente que na verdade, eu sempre achei lindo, né? Constituir uma família, ter filhos, e isso sempre fez parte, assim, do meu ser. E mesmo assim, amando a medicina, sendo apaixonada por isso, uma das minhas prioridades, como eu falei, era constituir uma família, né? E logo que eu iniciei meu namoro com o Jardel, a gente foi se percebendo e entendendo que realmente isso seria um grande sonho e a gente realizaria. E graças a toda essa união, né, de pensamentos, porque é necessário ter a concordância, né, dos familiares, das pessoas ao nosso redor, nós conseguimos conciliar tudo. Então, ali no final do quarto ano da faculdade, eu casei, finalizei toda meu internato, minha faculdade. Depois que eu me formei, a gente começou a pensar em ter um baby. Daí, depois de 2 anos que veio a Sofia, né? E nesse meio tempo todo, correndo atrás de especialização, de muitos estudos, de muitas viagens, né? Realmente, assim, foi uma etapa da minha vida que, olha, eu olho para trás e falo, nossa, como eu consegui fazer tudo isso? Porque entre, né, casamento, filho, casa, consultório, outros trabalhos que a gente acaba fazendo para conseguir se organizar também financeiramente, a gente é uma batalha, né? Uma batalha sem fim. Mas estamos aí, realmente. Eu tenho que ser bem sincera em dizer que a dermatologia hoje é uma paixão para mim. Como eu mesma te contei esses dias, né, que a gente estava junto, que para mim é terapêutico. É como se eu entrasse num momento de terapia e aquilo ali fosse aliviando as minhas dores, as minhas angústias, porque eu estou fazendo ali um trabalho de cuidado, um trabalho artístico, né? Isso realmente me faz muito bem. É o prazer, né, em trabalhar. Isso não traz Exatamente. um peso, pelo contrário, traz um conforto, né? Conforto, alegria. Isso mesmo. Eu sempre brinco aqui em casa, Dani, assim, que família, né, é como se fossem os mosqueteiros, né? Tem que ser um por todos e todos por um. Caso Exato, contrário, as coisas não fluem mesmo, né? exato. E é isso, né? A gente É, consegue compreender, né? E a gente enxerga isso
em E, vocês, né? aham, Apesar do Jardel ser exato. bastante brincalhão, né? A Aham, gente consegue enxergar isso em vocês, né? Essa questão sim. do quando estamos ali, né? Fora, né? Com os outros a gente brinca, tudo, mas quando estamos juntos a gente toma as nossas decisões. A questão é maturidade, é diálogo e é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Eu acho que essa história dos Três Mosqueteiros fala muito da minha vida também, porque sem o apoio, né, do meu esposo, dos meus pais, dos meus irmãos, das pessoas que são minha rede de apoio, porque fazer toda a especialização, trabalhar intensamente e ter com quem contar, né, para auxiliar, especialmente com os filhos, realmente é uma bênção divina ter tudo isso, né? Então, assim, Exatamente. todos juntos é o que garante realmente que eu consiga aplicar isso no meu dia a dia. Então a gente pode dizer aqui, né, Dani, que o fechar da sua decisão pela dermatologia, além da paixão, foi, né, a consciência de conciliar com a família, ter tempo para conciliar com a família, né? Sim, Porque, sem dúvida. porque eu Sem acredito dúvida. que a dermatologia seja uma das poucas especializações dentro da medicina que você não tem aquela questão do aconteceu uma emergência aqui, um plantão, eu tenho que ir lá. Isso, isso. Eu acredito que seja uma área um pouco mais leve também, né? Isso. Então, ela permite, ela abre a possibilidade de você trabalhar de uma forma um pouco mais organizada, né? Pensando em questão de horários, de disponibilidade de tempo, de espaço. Então, eu sempre amei, é uma paixão, mas sem dúvida alguma, considerando o meu viver, né, de família, de mãe, de esposa, pesou bastante para mim fazer uma escolha em que eu pudesse ser um pouquinho de cada parte aí de Dani, né? Um pouquinho da Dani mãe, a Dani esposa, a Dani profissional. E realmente foi uma escolha assim que aconteceu. Não, não foi uma escolha assim que já estava na minha mente quando eu entrei na faculdade, né? Porque eu era apaixonada por medicina como um todo. Mas conforme as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que seria algo que me faria muito bem e que eu também poderia realizar os meus sonhos de ser esposa, ser mãe e continuar vivendo assim com qualidade. Legal. Dani, vamos entrar um pouquinho agora, né, no tema de saúde da pele, né? Porque muita gente não imagina que a nossa pele diz muito também sobre a nossa saúde. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui, né, na minha primeira consulta com você, foi que você pediu uma bateria de exames também, né? Então vamos lá, Dani. Como avaliar nós, leigamente, né? Digamos assim, em casa, na nossa rotina, que a nossa saúde, né? A nossa pele não tá legal e a nossa saúde pode estar dizendo algo para nós. E procurar sim uma dermatologista. Uhum, isso. Então, assim, a nossa pele, ela é reflexo de muitas condições, né? Que nem sempre estão legais. Então, nós temos muitas doenças, especialmente as doenças metabólicas, hormonais, que podem ser representadas através da qualidade da nossa pele, né? Então, vou citar alguns exemplos que poderiam ser sinais de alerta para a gente no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu sempre tive uma pele que se comportou bem, nunca tive muita oleosidade, muita acne. De repente, começa a pipocar um monte de espinhazinha no rosto, um monte de bolinha no corpo, ou começa a perceber uma área no centro do rosto mais oleosa, mais brilhosa do que existia, né? Opa, isso pode ser um sinal de alerta de que tem alguma coisa que não tá muito legal, né? Outra coisa, a queda de cabelo, né? A queda de cabelo, porque quando a gente fala de dermato, a primeira coisa que vem em mente é a pele, mas a gente sabe que a dermatologia ela cuida de cabelo, desculpa, de pele, cabelo e unhas. Então, é uma coisa que se completa, né? E as unhas, o cabelo também falam muito pra gente poder
cuidar do paciente. Então, assim, a queda de cabelo, essa queda de cabelo, a gente sabe que acontece, todos nós temos uma queda de cabelo natural, mas quando ela passa a ser mais chamativa no seu dia a dia, ela pode ser sinal de alguma doença. Ela pode ser sinal de Dani, alteração, né? Oi. desculpa te interromper. O natural da queda de cabelo, mais ou menos assim, o quanto é natural? Assim, olha, em números é difícil a gente falar para você perceber, porque você não vai parar e ficar contando os seus fios, né? Aham. Mas quando a gente lava o nosso cabelo e penteia ele, é normal ver na escova alguns fios, né? Então você vai ver Aham. alguns fiozinhos ali. O que acontece é o seguinte, essa queda, ela vai se tornar mais significativa em alguns ciclos da nossa vida. Então, o nosso cabelo, ele vive um ciclo. Ele tem um período em que ele está crescendo, um período que ele está estávelzinho, um período que ele cai. Isso é normal, todos nós vivenciamos, né? Mas quando a gente está passando, por exemplo, por uma doença ou uma condição emocional, né? Uma perda, uma separação, um trauma, uma doença, por exemplo, uma dengue, um covid, a gente interfere nesse ciclo capilar e a gente faz uma queda mais significativa, né? O nome para isso é o eflúvio telógeno. E aí, com isso, né, essa queda ela fica muito chamativa. Então, assim, quando a gente tá no nosso dia a dia, alguns fiozinhos que a gente puxa é normal. Quando a gente puxa assim e sai lá 5, 7 fiozinhos, tá tudo bem, é aceitável. Mais do que isso, numa puxada assim de mão de cabelo seco, né? Passou a mão assim, tirou um tufinho. E se você parar e contar ali, tiver mais do que 5 a 7 fiozinhos, é um sinal de que você está precisando de uma orientação, fazer uma consultinha para analisar as causas daquilo, tá? Então, apesar do ciclo vivenciar em algum momento essa queda mais evidente, ela não pode passar além disso que eu passei aqui para vocês, tá? Aham. Então, percebeu nessa puxadinha leve ali, mais ou menos essa quantidade, ou né, antes era de um jeito e de repente dobra aquela quantidade que você era acostumada, né? É um sinal de alerta. E assim, entre outras coisas, né? Por exemplo, a pele. Sempre tive uma pele um pouquinho mais oleosa, de repente minha pele começa a ficar seca. Seca, 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 craquelar, arder, ficar sensível, ficar mais avermelhada, né? Tudo isso pode ser sinal de alterações. Então, a gente sabe que doenças como a síndrome do ovário policístico, por exemplo, poderia gerar oleosidade, acne, a queda de cabelo. O oposto, que seria o início de uma menopausa, poderia gerar essa pele mais seca, sem vida, né, sem viço. Então, realmente tem alguns achados no dia a dia, assim, que a gente olha para nossa pele que podem fazer a gente ter um sinal de alerta, né, para ir marcar uma consultinha, fazer uma avaliação e cuidar melhor da pele. Mas a pele sendo uma consequência, né? Como eu falei. Então, aquela história que você falou, veio consultar, fez vários exames. Para mim, realmente é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque não adianta eu só cuidar do paciente externamente, né? Às vezes a pele, ela está só falando algo que está acontecendo sistemicamente, né? Então, Isso, é de dentro essas para fora, né? Exato, essa história que todo mundo fala, é de dentro para fora, né? Então, se a gente tem uma alteração metabólica, né, por exemplo, um hipotireoidismo, uma alteração da tireoide, Aham. a nossa pele vai se apresentar com alguma alteração, né? Então, se a gente cuida só do problema, muitas vezes a gente melhora um pouquinho, 30, 60 dias, e depois o problema volta a acontecer. Então, de nada adianta nós cuidarmos só do que nós estamos percebendo externamente se sistemicamente a gente não está cuidando, né? E deixa eu te pedir outra coisa, Dani. Então, essa questão, né? A gente costuma normalizar, né? é, o início da adolescência com o surgimento de acne, né? Graças a Deus, eu sempre falo, né? Me considero uma pessoa muito abençoada também, não passei por isso. Mas
A gente costuma ver, né, às vezes, pessoas que o rosto enche, né? O quanto disso pode ser, né, esse surgimento de acne por conta dos hormônios, a transformação, né, a puberdade, é normal. E o quanto é um sinal de alerta, Dani? Isso. Então, assim, nós sabemos que a acne, ela é uma doença multifatorial, né? Então, assim, não existe um único fator que vai levar a ela, mas a gente sabe que tem a soma da genética, dos fatores ambientais, nutricionais, emocionais. Então, e por fim, os hormonais, né? Então, assim, a gente sabe que não é simples de entender a principal causa da acne naquele paciente. Mas o que acontece? Geralmente, aos 13 anos, às vezes 15, dependendo do momento, se é homem, se é mulher, dependendo da genética, existe aquele estirão de crescimento e as alterações hormonais naturais que acontecem no corpo da pessoa, né? Quando essas mudanças aparecem, os hormônios estão diferentes, né? Na verdade, as alterações hormonais é que levam a esse estirão, a essas mudanças. Isso é esperado, porém, na maioria das vezes, essas alterações, elas vêm com as lesões controladas, né? E essas lesões controladas, o que que significa, né? É aquela coisa que o paciente consegue no dia a dia, usando produtos tópicos, né? Um sabonete de controle de oleosidade, um gel secativo, um protetor solar, manter essa pele em equilíbrio. Uma ou outra lesão, nós sabemos que vai ser mais grandinha, incômoda, mas o paciente não pode formar cicatrizes e deixar marcas mais evidentes, porque se isso acontecer, vai trazer um prejuízo da autoestima e da própria forma que ele se vê no dia a dia, né? Então, para mim, né, isso não é uma coisa que não existe assim uma regra, né? Por exemplo, até um determinado grau é considerado normal, a partir daquele grau é considerado uma patologia grave. Aham. Mas, apesar da acne ser dividida em alguns graus, para mim, mesmo quando a acne ela é um grau leve, tipo um grau 2, se ela está impactando socialmente aquele paciente, ela merece um tratamento, né? Então, assim, eu tenho pacientes que têm uma ou outra lesãozinha no rosto, mas são pipocados de lesões em região de tronco, né, de dorso, e não conseguem tirar a camiseta para ir numa piscina com os colegas. Então, né, para mim isso é um impacto social. Quem vê de fora e olha só o rosto vai falar: ah, não precisa tratamento, tá tudo bem, né? Mas quando a gente está no consultório, conversa com o paciente, examina, a gente percebe o quanto que aquilo está impactando para ele, né? Da mesma forma que muitas vezes o paciente vai ter só lesão no rosto, mas são lesões pontuais, porém císticas, nodulares, aquelas mais profundas, grosseiras. E aí o paciente vai sofrer demais, né? Porque além de ter ali todo o processo de dor, de inflamação, sem dúvida alguma, essas lesões mais profundas vão deixar cicatrizes, que aí quando ele for mais maduro, vivenciar ali um relacionamento e entrar, às vezes, num emprego, vai impactar para ele, né? Ele vai se sentir mal. Então, é importante ter essa percepção, né? Assim, os familiares, às vezes o jovem ele tem vergonha, né? Ele não fala o que ele realmente está sentindo, mas os familiares perceberem, né? Se o jovem está indo, não quer sair muito, tá mais assim isoladinho, muitas vezes é alguma questão realmente de doença, de pele ou alguma outra que tá deixando ele desconfortável, né? Então, acho que é importante ter essa visão bem ampla para que esse paciente não sofra psicologicamente também falando, Sim. porque que a gente vê isso muito, muito mesmo, assim, no dia a dia, no consultório, impacta a vida deles. Dani, às vezes assim, não é nem só a questão de ir para uma piscina e tirar a camisa, né? O que eu percebo, e vou dizer por ter observado em familiares, né? Graças a Deus eu brinco assim, que Vitor Gabriel e Giovanna Caroline a pele puxou para a mãe, então não tiveram tantas espinhas, né? O Diego teve um pouco mais na adolescência.
mas às vezes muitas espinhas nas costas, né? E aí você encosta numa cadeira, é desconfortável, machuca, porque a pessoa reclamava de dor. E as poucas que eu tive, né? Eu lembro que quando ela tá ali inflamadinha, aquilo fica dolorido, né? Você encosta, aquilo dói. Ou então você encostar as costas, né? Tá trabalhando, que hoje em dia, graças a Deus, tem os jovens aprendizes que trabalham desde cedo, né? Tá trabalhando, você encostou suas costas, aquela espinha estourou, pronto, ela fica uma mancha de sangue na camisa, né? Ou então aqui no peito. Exatamente. Então, são assim situações que às vezes parecem tão bobas, mas que causam um desconforto, né? Sim. E sim, eu concordo com você que é necessário ser olhado assim, não só o rosto, né? Até porque a gente não é feito só de rosto, né? Só de rostinho bonitinho. A gente é feito. É o todo, né? É o conjunto. Com certeza. Então, Com precisa certeza. ter cuidados. Olha, eu canso de ver, assim, mães, elas trazem o paciente, né? Geralmente é menino, assim, que o menino tem um pouquinho mais de vergonha de contar, assim, pra mãe e tal. Chega aqui o jovem com a mãe, e aí eu começo a conversar, analisar, vejo o rostinho dele, vejo que não tá tão chamativo, mas tem ali uma outra lesão. Quando eu vou examinar e eu peço para o paciente tirar a camiseta, a mãe olha e fala: Filho, o que é isso? A mãe nem tinha percebido em casa a condição que estava aquela pele, sabe? Então, realmente, né? Eles não mostram muito, mas muitas vezes estão sofrendo intensamente. E é necessário cuidar, sim. Concordo com você. Com certeza. Porque às vezes a gente não presta muita atenção, sabe, Dani? A gente não dá atenção para isso, mas os desconfortos emocionais, eles causam um impacto muito grande na vida da gente, né? Tem uma frase que diz assim: muito provavelmente eu esqueço o que você me falou, mas eu não vou esquecer o que você me fez sentir naquele momento, né? Então, o que as suas palavras ou a sua atitude me fez sentir naquele momento. Então, quer dizer, o que a gente sente, né? As emoções, elas causam um impacto muito grande na vida da gente. E precisa ser cuidado mesmo. Outra coisa, Dani, quais são os cuidados básicos, então, né? Que a gente deve ter com a nossa pele? Nossa saúde e nossa pele, né? Porque a pele vai ser uma consequência, de certa forma, né? Isso, exatamente. Como eu falei ali da acne, que ela é multifatorial, a maioria das outras doenças de pele também são, né? Então, quando a gente fala de cuidado com a pele, a gente precisa lembrar daquelas coisinhas básicas que a gente está cansado de saber, de ouvir, mas que é muito real, né? Então, a questão da ingestão de água, né? De procurar realmente ter uma ingestão de água adequada, manter uma alimentação equilibrada, né? Porque a gente sabe que alimentos inflamatórios, por exemplo, os que têm lá muito leite, muita farinha, muita gordura, muito açúcar, acabam interferindo em doenças metabólicas, hormonais, e o nosso corpo responde através da oleosidade no cabelo, oleosidade na pele, muitas vezes um ressecamento no restante do corpo. E, por consequência de tudo isso, as doenças, tanto alérgicas, infecciosas, passam a aparecer, né? Então, realmente, a gente cuidar do nosso corpo, realizando uma alimentação saudável, ingerindo água adequadamente e fazendo também os exercícios físicos, a gente sabe que realmente tem um impacto muito grande na qualidade da nossa pele. Claro que existem alguns outros detalhes que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia através do uso de produtos e realização de procedimentos, né? Então, quando a gente fala de cuidados básicos com a pele, é importante a gente saber que a gente precisa, basicamente, limpar essa pele, que seria a higienização, hidratar essa pele, que seria
a escolha de um produto que tenha essa capacidade de devolver a hidratação para essas células trabalharem bem e proteger essa pele das radiações ultravioletas que a gente recebe no dia a dia, né? Então, os cuidados básicos são esses três: limpar, hidratar e proteger. Com certeza, a gente tem uma gama de produtos e uma imensidão de opções de tratamento complementares, né? Por exemplo, nós gostamos muito de indicar o uso de antioxidantes no período da manhã, né? Que é a famosa vitamina C, a niacinamida. São produtos que vão fazer como se fosse uma capinha protetora para o nosso rosto não sofrer com a poluição, com os radicais livres aí que a gente tem no dia a dia. Mas, para o paciente que nunca conseguiu, assim, dedicar tempo para isso, nunca aprendeu a fazer o skincare, né, que é esse cuidado da pele no dia a dia, ter essa base, que é a limpeza, a hidratação e a proteção, já é um grande passo, né? Porque, na maioria das vezes, esses produtos que fazem a proteção, aí a hidratação, eles já têm alguns antioxidantes, alguns outros algumas outras substâncias, compostos que podem trazer vantagens no sentido do anti-envelhecimento, até no tratamento de manchinhas, né? Então, isso é o básico. Com certeza, cada pessoa vai precisar de um tratamento individualizado, né? Porque muitas vezes o que para você não te incomoda, para mim vai incomodar. Né? Às vezes você tem ali uma manchinha pequenininha que você esconde com uma base, mas que é um incômodo para você. Então, talvez nesse skincare que a gente vai estar orientando, no período da noite nós vamos entrar com um produto de tratamento, de clareamento dessa manchinha, né? E muitas vezes também a gente vai precisar indicar um tratamento em consultório, né? A gente não sabe se essa manchinha ali é ou não uma lesãozinha benigna, se ela precisa de uma biópsia ou não. Então, é importante realmente, né, ter essa individualização. Então, o básico é fazer a limpeza, a hidratação e a proteção, mas na percepção de alguma lesão, de alguma mancha, assim, que te chama atenção, que está mudando de aspecto, é importante compartilhar, né, com o profissional para poder direcionar o tratamento certinho. Você viu, a Júlia já falou ali: limpar, hidratar e proteger. Tentarei. Olha, viu? Isso aí. Olha, Júlia, por sinal, temos algumas amigas em comum aqui assistindo, né? Beijo, meninas. Vocês veem a Dani antes, né? Eu vejo vocês embaixo. Isso aí. Mas vamos lá, Dani. A grande maioria, né, das pessoas fala desse skincare que você acabou de falar, né? De qualidade. Mas que um skincare de qualidade é muito caro, demanda muito tempo do dia e utiliza as Catsianes da vida, tá? Vou entregar logo de cara. As Catsianes da vida acabam, às vezes, utilizando isso como uma desculpa para não fazer, né? Uhum. Mas bora lá. É possível, Dani, a gente fazer esse skincare, né? Esse cuidado, a limpeza, né? A proteção da pele, de uma forma assim que seja prático e um valor acessível? Então, Kátia, é possível sim, tá? Porque assim, eu sigo muito isso no meu dia a dia, não só com skincare, mas outros tipos de tratamento. É uma regrinha básica que eu tenho. O tratamento ideal não é o mais caro, é aquele que o paciente consegue aderir, né? É aquele que ele consegue fazer. Isso. Então, assim, muitas vezes a gente, né, tem isso na cabeça, porque skincare é tudo muito caro, os produtos são muito super, né, valorizados aí e tem que ser caro para funcionar. Não, né? Eu discordo plenamente. Então, assim, sem dúvida alguma, é possível fazer um skincare de qualidade com um custo bem acessível, tá? Nós temos produtos para todo tipo de classe, né? Então,
tem o produto que vai te entregar um resultado lindo, mas sendo um produto manipulado com custo baixo. Se você fizer ele adequadamente, seguindo as orientações, o resultado vai ser o mesmo que um produto que tenha um alto valor agregado, né? Então, eu acho que isso é uma desculpa mesmo, não dá para a gente considerar isso como uma limitação, tá? Eu sei que não é fácil manter um skincare organizado, né? Porque, né, eu também sou mãe, eu também sou esposa, a gente tem, né, a gente passa por situações na vida que a gente fica um pouquinho cansada, desanimada para seguir todos os cuidados. Mas depois que a gente aprende o básico, fica muito fácil, sabe? Vai ter época da vida que a gente vai estar um pouquinho mais dedicada, vai ter época menos, mas depois que você aprende esse básico, é igual escovar o dente. Eu sempre falo isso, né? Ninguém sai de casa sem escovar o dente. Então, depois que você aprende o benefício que é usar um protetor solar antes de sair de casa, você não vai deixar de fazer isso. Dani, e aquele protetor solar que você me indicou e uso até hoje, né? Que já vem com pigmentação para base, gente, eu digo assim, qualidade de vida, sabe? De verdade mesmo. Porque para quem precisa, né? Se arrumar para sair, por uma questão de cuidar da imagem, de trabalhar. Eu, Catiane, tive uma guerra interna, né? Por muito tempo, na questão de ser terapeuta, por falar assim, não, eu preciso mostrar o que está aqui dentro. E eu precisei compreender que o que estava aqui dentro, para que os meus clientes viessem até mim, ele tinha que transbordar para fora, né? Então, de nada adiantava ser uma terapeuta que estava muito bem resolvida internamente, mas que não, isso não transbordava na minha imagem. E é necessário. Eu demorei, sim, um certo tempo para aceitar isso. Não é nem compreender, é aceitar de verdade, né? Então, para quem precisa sair, né, bem arrumadinha, quer dizer, na verdade, gente, não é para quem precisa. Todos precisam, né? A gente precisa cuidar da nossa imagem, né? Mas para quem preza por isso, aquele protetor solar com pigmentação, né, que já faz o trabalho da base, ele é perfeito, ele é maravilhoso. A qualidade dele, a forma que você consegue espalhar ele, tudo, ele é maravilhoso. Eu agradeço até hoje a dica e utilizo. Isso. E a gente sabe que o protetor que tem uma corzinha, ele acaba tendo um fator de bloqueio ainda melhor, né? Então, quando você aplica o teu protetor e ele tem essa capacidade de fazer uma leve cobertura das manchinhas, das imperfeições, você está tendo um bloqueio, uma proteção superior do que aquele que não faz isso, tá? Então, você usar um protetor, só que daí é assim, né? É um protetor que tenha um fator de proteção pelo menos acima de 30. Para nós que somos mais branquinhas, o ideal é, e considerando a região que a gente mora, com alta incidência de radiação solar, vale a pena usar o de 50 para cima, tá? E aplicar tanto o protetor com cor, ou então passar o protetor normal e depois uma base com uma corzinha, vai potencializar esse efeito de proteção, tá? Hoje em dia a gente tem grandes, né, opções, grandes marcas, com valores acessíveis, outros um pouquinho maiores. Mas nós temos várias marcas, várias opções de produtos que já entregam realmente qualidade de proteção com a cor, que é uma mão na roda, né? Pra gente no dia a dia aí se sentir melhor, se olhar com mais amor, vale muito a pena. Uma coisa que eu sempre falo também, né, Dani, na questão da terapia, né? Quando eu escuto assim, mas eu não vou fazer terapia porque é caro. Às vezes nem pediram o valor, né? Que nem meu pacote terapêutico, meu método de atendimento que eu me estou fazendo. Não pediram o valor, não falaram assim, não, mas vai ser caro. Eu falo, calma, né? Vamos avaliar, porque qual é, né, a importância, né? Comparando aqui a pele. O que é melhor? É você ter um certo custo, mas ter uma prevenção e tá de bem?
né? No caso, a terapia é você se cuidar de dentro para fora, gerar essa transformação, ou é você lá na frente ter um custo, um prejuízo maior ainda, para ir correr atrás, né, do que você deixou de fazer? Com certeza. Então, tudo é uma questão da gente avaliar, né? Às vezes a gente acha que é caro e usa como desculpa para não fazer, mas lá na frente o prejuízo é maior. Com certeza. Então, Sem dúvida alguma, né? E na medicina, na dermatologia, é exatamente a mesma coisa. Graças à internet, né, à modernização da informação, a gente já tem uma percepção diferente dos pacientes, que antigamente acabavam chegando aqui só com o problema, a doença em si para se tratar, né? Hoje em dia eu percebo que especialmente o público mais jovem já vem com uma percepção de autocuidado bem diferente, sabe? Eu vejo assim, às vezes eu tô tratando a mãe lá nos 50 e ela traz a jovem junto para acompanhar. E quando eu vou explicar o skincare, os cuidados, a mãe tá assim, tipo, né, batendo a cabeça, o que que eu faço? Será que eu vou conseguir? E a filha tá lá, sim, mãe, ó, isso aqui é desse jeito, aquilo outro, daquele outro. Por quê? Porque ela já sabe, ela já entendeu que aquilo ali faz bem, que é legal, já usa o produto. Então é muito mais leve, mais natural hoje em dia, né? Assim, a facilidade, lógico que não dá para acreditar em todo conteúdo que se assiste, né? Você tem que encontrar uma boa origem, mas graças a essa modernização da informação, as pessoas têm percebido esse lado mais preventivo, o que é muito melhor, como você mesma disse, das terapias, né? Não esperar o problema chegar gravemente para se agir, né? Se você pode agir antes, né? Se autoconhecendo, se prevenindo, cuidando, né? Tanto sistemicamente, mentalmente, fisicamente falando, é muito melhor, né? A vida fica muito mais leve. prevenção e qualidade de vida, né? Sim, Resumindo, isso aí. todas as áreas. Preventiva e qualidade de vida. Dani, e o que você aprendeu, né, no decorrer da sua graduação, depois das suas especializações, que fez com que você mudasse, né, a forma como você olha para a pele de uma pessoa hoje? Uhum. Olha, eu falo assim que a pele ela conta histórias. Eu tenho pacientes que têm seus 80, 90 anos e chegam aqui com uma pele super machucada, foto danificada, com câncerzinhos de pele, com ceratoses actínicas. E aí, quando a gente para e conversa um pouquinho, né, eles têm uma história, assim, linda por trás daquela pele que tá feia, né? Então, assim, a pele, ela conta a história da pessoa, seja através de uma lesão, seja de uma cicatriz, né? Se a gente parar hoje em dia e olhar para as nossas cicatrizes, as marcas do nosso corpo, né? Cada uma tem a sua historinha. Uma é de um tombo, a outra é de uma cirurgia, tudo vai fazer sentido quando você olha para sua pele, né? Você passa a entender um pouquinho mais da sua vida, dos anos que se passaram, né? Então, assim, eu passei a perceber, lá atrás, no começo, quando eu comecei o curso, eu olhava com um olhar mais crítico para as pessoas, sabe? Quando elas chegavam no meu consultório. E aí eu passei a perceber que isso é uma questão cultural, né? Então, hoje, como a gente falou antes, as pessoas mais jovens, elas já estão tendo uma possibilidade de autocuidado, de percepção diferente, que antigamente eles não tinham, né? Cada pele vai contar uma historinha. Então, realmente, eu vejo que eu passei a ser mais madura para enxergar, né, na pele da pessoa com carinho a história que aquela pessoa está trazendo para mim e adaptar a minha conduta, o meu pensamento para aquela pessoa.
né? Eu não vou poder tratar todo mundo igual. Cada pessoa vai ter uma escolha, vai ter aquele que eu vou ter que operar e que vai resolver, vai ter aquele que eu só vou ter que ser cuidadosa, tratamento conservador, né? Então, assim, eu mudei muito meu pensamento desde quando eu comecei na Dermato até hoje, mais de 10 anos aí de atuação. A gente vai amadurecendo e percebendo que cada pessoa exige um tipo de conduta. Um olhar mais amoroso, né? Mais Isso, individual, na exatamente. verdade, né? Eu sempre fui muito assim de tratar o todo, mas com certeza absoluta, assim, não dá para tratar só o que está na superfície, né? Eu tenho que tratar o paciente sistemicamente falando, e isso a gente vai percebendo com o passar dos anos, aí da experiência. Até uma coisa que você falou, Dani, que eu acho que é muito bom a gente partilhar, a questão cultural, né? Até porque, assim, a gente sabe que a nossa, como você disse antes, as coisas vão mudando, vão evoluindo, né? A forma com que a gente educa os filhos hoje é diferente da forma como fomos educados e principalmente da forma como os nossos pais foram educados, né? E antigamente, o cuidar da pele era considerado uma frescura, né? Era um luxo, né? Era coisa de gente rica, de quem não tinha outra coisa para se preocupar, cuidar da pele, né? E Exatamente. assim, por isso que tem, né? Muitos casos, às vezes, de pessoas mais idosas, uma pele muito judiada, câncer de pele. Por quê? Porque é cultural, né? E eu sempre digo, graças a Deus, né? As coisas foram mudando, as culturas, as visões foram mudando. E hoje a gente percebe que se a gente não cuidar da pele, não é só, eu, Cassiane, vejo que não é só estética, né? É saúde. E é necessário a gente fazer isso. Com certeza, com certeza. Eu falo assim que eu tenho pacientes que vêm e eu tenho uma pacientinha especial, ela me contou uma coisa alguns dias atrás que eu falei, nossa, nunca tinha parado para pensar. Ela tem a pele assim bem cheia de ceratoses assim no braço e isso acaba levando a uma aspereza Uhum. muito significativa. Então, os netos dela passavam a mão no braço dela e falavam assim: ai, vovó, que pele mais. Parece casca de crocodilo, parece casca de jacaré. É muito áspera. Então, assim, ela se entristecia em perceber que os netos não queriam fazer o carinho nela porque a pele dela era muito áspera, né? Só que imagina, né? Que culpa ela tem daquilo? Então, né, ela, culturalmente falando, ela trabalhou exposta ao sol, né, por muitos anos, porque antigamente isso era comum aqui na nossa região. Nunca teve a oportunidade de conhecer um protetor solar. Quando ela conheceu, que provavelmente foi há mais ou menos uns 10 anos, ela já tinha aquele efeito da radiação ultravioleta, então já tinha os prejuízos na pele, né? Então, quando ela teve a consciência, o problema já estava estabelecido. E aí ela passou a se perceber diferente com essa maturidade que foi vindo nesses últimos anos e se sentiu motivada a cuidar dessa pele para que os netos pudessem se sentir mais confortáveis de acariciar a pele dela. E aí, a partir disso, ela começou a fazer um tratamento, a gente foi tratando as ceratoses, fizemos peeling, fizemos Mesogyect, fizemos vários procedimentos que foram trazendo aquela pele mais suave de novo, mais hidratada, mais gostosa. E recentemente ela veio me contando assim, com muita alegria que os netos estão amando fazer carinho nela. Eu achei tão bonitinho assim, e é muita realidade, né? Que a cultura, ela infelizmente, para os antigos, deixou um impacto negativo, né? E que nós temos que receber essas informações de forma que a gente se previna e cuide, né, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa pele, para que no futuro a gente se sinta bem, né? Olha, ó, a Jéssica aqui fazendo
uma pergunta para você. Como saber se o protetor realmente é bom? Se é um protetor de boa qualidade? Dani, por favor. Legal. Obrigada, Jéssica. Isso. Eu não consigo acompanhar todos os comentários aqui, que eu acho que os que vão para você não aparecem para mim, né, Kati? Nem todos aparecem. Tá. Então, assim, ó, o protetor solar, ele tem uma descriçãozinha. Deixa eu só posicionar aqui, tá legal assim. Uhum. Ele tem uma descrição lá que é o FPS, né? Na hora que a gente olha lá na embalagenzinha, tem o FPS. Deixa eu abrir um protetor solar aqui, que daí eu vou. Acho que a gente não consegue compartilhar, né, Kátia, ali ao mesmo tempo. Mas se você quiser virar a tela rapidinho para mostrar, Dani. Ah, é. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Se quiser, eu posso buscar um aqui também. Isso, deixa eu abrir aqui rapidinho, já vai dar certo. Então tá. Dani, Eu vou pegar um aqui na falou, mão. né? Uhum. Das crianças, né? Gente, criança, a sinceridade dela, né? Ela causa, às vezes, um impacto na gente. Porque Verdade. na inocência delas, elas fazem, às vezes, a gente refletir em algo, né? E eu tenho que dizer assim, quanto dolorido devia ser para essa avó não receber o carinho. A Pensa. ponto de falar assim, não, eu preciso mudar isso. Exatamente. Exatamente. Olha só, eu peguei alguns produtinhos aqui que eu acho que dá para dar uma direcionada legal, tá? Bora lá. Coincidentemente são da mesma marca, eu não tenho nenhum vínculo, é só mesmo para explicar, tá? Então, assim, ó, os produtos que têm uma qualidade interessante, eles vão apresentar uma descrição do FPS. Se a gente olhar aqui bem pequenininho, vai ter esse FPS aqui, ó, que é o fator de proteção solar, né? Então, como eu expliquei aí antes para Kátia, quanto mais a gente tiver, quanto mais branquinhos nós formos, nosso fototipo for mais baixo, né? O 1 é aquele bem branquinho mesmo, o 2 é aquele branquinho que fica vermelhinho no sol, o 3 é o branquinho que fica mais bronzeadinho, e o 4 em diante são os mais morenos. Então, até o 3, a gente precisa de um fator de proteção maior. Então, esse FPS precisa ser no mínimo acima de 30, mas para nós que somos fototipo do 3 para baixo, o 50 que é melhor, tá? Então, os protetores, eles vão ter várias descrições, né? Vai ter o protetor que tem uma capacidade de controlar um pouquinho a oleosidade, vai ter o que vai ser antioxidante, vai trazer mais hidratação, vai ter o que vai ser um controle, como eu falei ali, da oleosidade também, mas a textura vai mudar. Então, assim, cada protetor solar vai ter uma indicação específica, né? E cada paciente, cada pessoa precisa encontrar um produto que seja ideal. Eu sempre falo assim, que o produto, ele pode ser maravilhoso para mim e não tanto para você. Isso é uma coisa muito, muito individual, né? Então, o ideal é testar realmente, encontrar produtos que contenham esse fator de proteção solar contra. Ah, uma coisa importante ali que eu não falei, né? Esse UVB e UVA aqui, ó, importante olhar que tenha essa marquinha aqui contra os raios UVB e UVA. Esse fator antioxidante, a maioria já vem junto, porque acaba agregando no sentido de proteção também, né? Mas nós temos várias marcas bem conceituadas aí que são legais e que entregam um bom resultado, sem tanto custo envolvido, né? Então é uma coisa muito particular. Não vai ter o produto que. Eu falo assim, de protetor solar, a manipulação não é tão indicada.
tá? Então, se for para comprar o protetor solar, o ideal é comprar um protetor solar que já está prontinho lá na farmácia. Tem algumas marcas que são bem conceituadas, estudadas e tecnologicamente falando mais modernas, né? Então, a gente tem a linha da La Roche, que é super bem conhecida, Avene, Vichy, Stream. Tem algumas que são um pouquinho mais novas, mas que também entregam um bom resultado, como a famosa Princípia. Então, é importante procurar esse fator de proteção solar, que é esse FPS, o UVA e o UVB, e encontrar um númerozinho acima de 30 no mínimo, mas de preferência acima de 50, e que consiga entregar uma textura, uma qualidade para sua pele que fique legal, que te deixe confortável para o dia a dia, né? Essa marca que você mostrou ali, por sinal, é que você me indicou, né? Sim. Que eu utilizo ela com anti-oleosidade e a pigmentação. Eu acho, sim, ele de uma qualidade, como eu disse antes, né? Para espalhar para tudo, né? De penetração na pele, muito boa. Tanto que eu falo assim, o Diego é xarope para usar protetor no rosto, né? Vitor Gabriel nem se fala, né? Mas assim, eles utilizam esse daí mais tranquilo, porque realmente é aquela coisa que não fica, ele não é grosso, ele não fica escorrendo, né? Então, ele é muito bom mesmo. Isso mesmo. É isso aí. Dani, agora, né, a gente vai entrando, né, no que é o coração, eu digo que é o coração da live, que é Caminhos do Prazer, né? E eu tenho o prazer de lhe conhecer, sei da sua dedicação, porque também fui cuidada por você e seu amor, né, pela sua profissão. E como é para você, né, quando alguém chega na sua clínica, né, tá com uma pelezinha meio judiada, etc. Como é que é para você cuidar dessa pele e depois ver o resultado? Qual é o prazer que a Dani sente, né, ao ver o resultado do trabalho? Isso. Então, assim, olha, eu, como falei já antes, recebo muitos pacientes que chegam muito inseguros, né, entristecidos, desanimados, desconfortáveis com o seu problema na pele. E a partir do momento que você entrega um cuidado, entrega o tratamento, você passa a enxergar um sorriso, uma satisfação, né? O paciente que antes vinha desajeitado, sem colocar uma roupinha legal, nem batom passava, passa a vir para o teu consultório assim mais imponente, mais empoderada, toda segura. Não só as mulheres, claro, os homens também, mas é que a mulher ela tem alguns detalhes assim que ficam muito gritantes, né? Por Mais exemplo, nítidos, né? colocar uma joia, pintar a unha, passar um batom. Então, assim, arrumar o cabelo. Antes vinha com o cabelo todo desajeitado, oleoso, nem lavar direito lavava. E, de repente, depois de 2 ou 3 vindas, você começa a perceber aquela mulher mais forte, mais empoderada, mais poderosa, mais segura, sabe? Isso é uma coisa muito legal, a gente vê claramente. É muito satisfatório, é um prazer assim enorme, realmente. E não só nessa questão ali das mulheres, mas os jovens. Nossa, os jovens que vêm assim naquele começo com aquela acne feia, machucada. De repente, depois de 3, 4 semanas, você vê que ele já senta diferente, ele já tem boca para falar, ele começa a se de verdade, ele começa assim a aparecer de verdade, porque quando ele chega, ele tá todo assim, né? Põe a mão no rosto, ele fica envergonhado. Então, assim, realmente perceber essa evolução é muito gratificante, é emocionante, assim, é uma satisfação enorme. A gente percebe claramente a evolução e isso me traz uma alegria muito grande. Então, né, com certeza você não recebe só clientes, né, Dani, que chegam com uma pele bem cuidada. Pelo contrário, acho que a grande maioria que chega precisando de fato, né, de um cuidado. Estão querendo mudar algo, né? Exato. Na questão da estética, Dani,
Quando a cliente chega e fala assim, olha, eu quero um procedimento que mude, né, o meu rosto, que valorize o que tem de positivo no meu rosto e diminua o impacto do que não tá legal. E aí você vai, né, você faz esses tratamentos. Como é que é depois, Dani, de finalizar? Como é que é Isso. para você porque isso também, né? Não só na questão da saúde, mas o procedimento estético ele traz um resultado, um impacto muito grande do antes e do depois. Sim. Como é que é também essa parte, Dani? Com certeza. Não, é realmente muito lindo, porque eu já tive paciente que chegou para mim falando assim: olha, eu não consigo me olhar no espelho com a luz ligada. Eu só me olho no espelho rapidinho de manhã para escovar o dente com a luz desligada, mal olho. Eu não me olho no espelho, porque eu me sinto muito mal, muito mal. E aí você começa, né, um trabalho de formiguinha, porque o tratamento em casa, como eu falei antes, do autocuidado, da hidratação, de uma alimentação saudável, do tratamento metabólico, das vitaminas e nutracêuticos, né? As medicações que a gente indica não vão trazer o resultado do dia para a noite, claro. Mas esse paciente vai sendo preparado e, de repente, ele se permite, né, um momento de transformação. E ele vem ao consultório e decide fazer um procedimento para poder se sentir melhor e investe um pouquinho nos pilares do rejuvenescimento, né? Então ele vai fazer uma toxina botulínica, alguns bioestimuladores, um pouquinho de preenchimento. A gente vai buscar, como você mesma falou aí, refinar e embelezar o que o paciente já tem de legal e eliminar as coisinhas que não está tão Sim. positivas. E esse paciente passa a se enxergar, ele passa a se permitir olhar no espelho. Então, para mim é muito emocionante. De verdade, assim, a gente vê casos de pacientes que passam a se perceber, coisa que antes não se viam mais, nem sequer se olhavam no espelho. Então, eles passam a perceber quem realmente eles são, né? Deixam de lado aquela insegurança, aquela diminuição pessoal, né? Que eles acabavam fazendo consigo mesmos e passam a se valorizar, a se posicionar na sociedade, entre as pessoas e realmente, assim, isso é uma coisa que é muito prazerosa para mim, muito emocionante. E como você disse, você percebe a mudança de postura, né? Que tipo de prazer você acredita que essa pessoa está sentindo naquele momento? Tem Então, relatos, eles te falam como se sentem? Ou você só consegue perceber através das atitudes? não, a gente vê e a gente tem sim relatos, né? Uma coisa que é muito comum aqui é a esposa fazer procedimentos sem que o marido tenha aceitado ou tenha, né, concordado. E muitas vezes ela vem com muito medo, né, com receio, porque além de fazer o procedimento e poder ficar às vezes com hematoma, né, algum roxinho que é muito comum dos efeitos adversos ali, ela tem um investimento, né, e ela provavelmente vai ser questionada por esse investimento, né? Mas a surpresa dela geralmente vem depois de uns 15 dias, quando o marido olha e fala: nossa, o que você fez? Você tá diferente, mas não sei. O que você Tá fez? bonita. Você tá bonita, você tá diferente. E aí ele começa a admirar, né? Então, os filhos também, né? Porque muitas das mulheres que eu trato são mulheres já de pele mais madura, com seus 50, 60 anos, então elas vêm, passam a cuidar delas, porque elas já cuidaram dos filhos, né? Os filhos já estão maiores, já são adultos, então elas passam a cuidar delas e de repente elas vêm com um relato: olha, meu filho ficou admirado, ele ficou
feliz, feliz de me ver desse jeito. E daí dentro dela vem toda aquela luz, né? Aquela alegria, porque ela nunca mais tinha sido elogiada, ela nunca mais tinha sido admirada por alguém. E de repente ela começa a receber um elogio de alguém no trabalho, um elogio do marido, que às vezes estava meio, né, assim, sem muita percepção da pessoa, né, o próprio filho, que muitas vezes não olhava mais direito, e daí de repente ela começa a ser alguém que está fazendo diferença naquele meio, né? Porque é aquilo que nós falamos antes, né? Não é só o que a gente está fazendo, é o reflexo global, porque aí ela se enxerga melhor, ela vai se vestir melhor, ela vai se posicionar melhor, ela vai arrumar o cabelo que antes ela não arrumava. Então, ela vai impactar, né, no meio onde ela estiver. E realmente é muito lindo, é muito emocionante. Sai da casca, né, Dani? Sai da casca. Sai da Isso mesmo. casca. Resolve quebrar o ovo, digamos assim, né? E se mostrar. É verdade. Dani, falando um pouco sobre o autoconhecimento e o impacto, né, que o autoconhecimento tem nas pessoas. Você sente a diferença quando chega uma pessoa que se conhece, que se ama, que se respeita, seja homem ou mulher, né, que se valoriza, em comparação a uma que às vezes te procura, mas tá perdida de si mesma, né? Ah, não tá legal, mas não consegue olhar para dentro, né? E já vai em busca, fala assim, olha, eu quero fazer algo para ficar bonita, né? Mas não tem essa valorização pessoal, né? Esse amor próprio dentro de si. Isso aparece para você? Sim, aparece bastante. Eu tenho as pacientes que vêm por um impulso de alguém próximo, né? Então, muitas vezes a paciente vem só porque a filha trouxe e falou, né? Mãe, vai lá, faz alguma coisa. E a mãe, Cuida! né, se cuida, né? E a mãe, ela não tinha culturalmente isso dentro dela, mas ela tá perdida mesmo, sabe? Ela não sabe por onde começar e muitas vezes ela não vai aderir realmente ao tratamento, porque para ela não faz sentido. Não precisa, ela sente que é desnecessário, né? Enquanto que para outras mulheres, geralmente as mais jovens, né? As mais jovens têm essa percepção, elas se percebem por completo. Então, na maioria das vezes, essas pessoas que se percebem, elas sempre vão ser desafiadoras também para mim. Por quê? Né? Porque assim, ela já vem fazendo o básico, que é o esperado ali do skincare, de um autocuidado também em procedimentos, faz lá um botox, faz um pouquinho de bioestimulador, mas ela quer um glow, né? Ela quer algo a mais. Então ela já se percebe, ela já se conhece, ela sabe onde está a falha, onde está o problema, né? E aí aquilo ali é lindo, porque eu admiro muito, acho que isso é uma capacidade que poucas pessoas têm de realmente se perceberem, né? Mas é algo que é desafiador e que amplia sempre mais tanto a minha visão como médica quanto os resultados, né? Então, assim, eu tenho pacientes que nunca, assim, sempre se perceberam, mas nunca ligaram para uma determinada coisa, por exemplo, o cabelo, né? Então, assim, agora a gente está muito nessa fase de hair care, né? A gente viveu muito essa vibe do skincare, que é o cuidado da pele. E agora a gente está entrando numa etapa assim que o cabelo está fazendo grande diferença. Sempre foi, né, um ponto de embelezamento para a mulher, mas na dermatologia nunca foi assim muito foco de tratamento. E agora isso está assim realmente sendo muito falado, muito cuidado, tratado. E aí aquela pessoa que fazia o básico, ela passa a entender que ela pode fazer um pré-shampoo, que ela pode fazer um tratamento das pontas intercalado lá com a sua máscara. Então, assim, é sempre
um plus, né? Um extra. Então, o paciente que chega com autoconhecimento, ele vai sempre ganhar mais, porque ele vai tratar pequenas feridas que ao olhar dos outros não vai ser visto, né? Mas que ela vai estar cuidando. E em comparação com os pacientes que não têm esse autoconhecimento, mas que, quando chegam para mim, eu passo a mostrar, né? Então, assim, não é num olhar de crítica, mas eu procuro, numa primeira consulta, numa primeira abordagem, conhecer um pouquinho da pessoa, entender se essa pessoa está aberta, né, para um tratamento, para uma melhora, um embelezamento, um autocuidado. E ela me dando essa abertura, né, eu faço as fotos, através das fotos a gente mostra para o paciente, né, onde estão as pequenas alterações que poderiam ser melhoradas, e aí acontece uma transformação, que geralmente quando o paciente se olha, né, através de uma imagem, de uma foto, geralmente esse paciente fica animado e ele passa a se conhecer. Então, dá para a gente, né, aos poucos, mostrar para esse paciente. É bem diferente. Então, a pergunta básica que você me falou é diferente? É muito diferente. Quem já se conhece, quem não se conhece. Mas, independente do perfil desse paciente, a gente vai conseguir direcionar e ajudar para atingir um resultado bem legal. Gostei muito dessa questão ali que você falou, né? Do hair care, né? Uhum. De cuidarmos do cabelo, digamos assim, como se fosse fracionado, né? Cuidar do couro, cuidar do meio, cuidar das pontas. Rapaz, olha. Vivendo e aprender. Ai, ai. Pois é, agora a gente tem de tudo, né, Kátia? Tem sérum corporal, que a gente antigamente não falava muito, então a gente era hidratante corporal, né? Assim, a gente não pensava muito no tratamento da pele corporal como algo assim do dia a dia assim mais evoluído, mas a gente já tem, né, bastante indicação para isso. O hair care veio realmente para ficar, então além da gente ter o shampoo e condicionador normal, a gente faz toda uma classificação do tipo do cabelo, dos danos dele e da forma como você vai estar tratando ele, né? Se vai ser um tratamento que você vai ter que lavar o cabelo todo dia, ou dia sim, dia não. Se você vai ter que usar produtos que contenham mais pantenol, mais manteiga de karité, mais ceramidas. Então, cada perfil de cabelo e dos danos vai exigir um tratamento. Tanto começando do couro cabeludo, sistemicamente falando também as medicações, como a gente já falou, né, os nutracêuticos, mas também a haste capilar, né, que é o fiozinho em si que a gente cuida. Que legal, porque assim, até então, né, que tínhamos, vou dizer, eu digo pela população, tá? Cassiane, população. Sim. No geral, tínhamos o conhecimento de procurar dermatologista quando fosse a questão do cabelo, mas por uma questão de queda, né? De vitaminas, de calvície, né? Isso. Não, hoje a gente vai procurar uma dermatologista também para cuidar do nosso cabelo fracionado, né? Exatamente. E ter um olhar muito mais clínico para ele. Interessante. Exatamente. Nossa, Dani, você começou na dermatologia achando que ia ser mais moleza, né? Cada pouquinho aparece um desafio e uma batalha pra gente. Olha, que legal isso, que nem você falou. Eu consigo organizar, né? Brincadeiras à parte, falando que você começou achando que ia ser mais moleza. Não. É uma área da medicina que é mais fácil de organizar. Né? Sim. O organizacional dela é um pouco mais tranquilo, mas por outro lado ela é cheia de detalhes. Sim, exato. Na verdade, né, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Então, ela é muito complexa, apesar dessa aparência de ser algo um pouco mais tranquilo, né? Ela fala muito.
A pele fala muito. E nós temos doenças, né, simples e mais tranquilas de serem tratadas, mas também temos doenças da pele que são graves e que vão exigir um tratamento para a vida, né? Por exemplo, uma dermatite atópica mais grave, que vai envolver um quadro emocional, na maioria das vezes, que vai envolver um quadro nutricional. Então, ela é muito complexa, ela envolve, né, físico e mental. Então, é uma. Eu falo assim que eu tenho vários casamentos dentro da dermatologia, porque, Ah, né, eu tenho muitos pacientinhos assim que vêm como criança para mim e que vão me acompanhar para a vida toda, assim. Dani, e para você, cuidar da nossa cutis, né, da nossa pele, ela é estética ou ela é um reflexo também da forma como esse paciente se enxerga por dentro? Com certeza, ao meu ver, ela é um reflexo da forma como ele se enxerga, né? Isso eu acho que a gente tá batendo aí no martelo desde antes, que o paciente ele tem uma representação do que ele realmente é através da pele. Então, desde a pele que tá ali mais seca, desidratada, mais marcada, até aquela pele que tá suja, que está descuidada, que está oleosa, ela vai representar algo sistêmico, né? Algo interno. Então, pele e mente caminham totalmente juntos. Exato. Agora, Dani, eu quero entrar num quadro, né, um momento da nossa live que eu amo de paixão, porque neste momento as pessoas, né, até então a gente conversou com a Dani, dermato, né? E agora eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a Daniele, né? Que é profissional, que é mulher, mãe, esposa, filha. Então, Dani, minha pergunta para você é: topa um rapidinho comigo agora? Bora lá! Vamos lá, Dani. Qual o cuidado de pele, Dani, que não pode faltar para você? Protetor solar. Muito bem. Cliente que chega sem saber o que quer, só diz que quer ficar bonita e ponto final. Te desafia ou te inspira? Me inspira totalmente. Eu falo que cada paciente, para mim, é como se fosse uma tela de pintura, porque eu sempre amei pintar, sempre fui muito artística. Então, os pacientes, para mim, são algo artístico. Cuidar da pele, para Dani, cuidar da pele é? É um sinal de amor. E o que é prazer para Dani fora da sua clínica? Ai, é ficar com a minha família, com os meus filhos, com meu esposo, com os meus pais, meus amigos. Isso é prazer. Cor predileta da Dani? Hum... Azul, Uma peça de roupa, Dani, que não pode faltar no seu guarda-roupa. vestido. Vestido. É. Muito feminino, né? Dani, um modelo ou cor de lingerie que você não abre mão de ter. Preto, Comida predileta, massa, praia ou campo. praia, Inverno ou verão, Dani? verão. Muito. Dani, na hora de dormir, camisolinha ou um camisetão, um camisolão mais largo? Camisolão. Dormir de conchinha ou esparramada na cama? Esparramado. Dani, uma música. Hum. E uma atual, The Ordinary. Não, é meu coração. Então, bênçãos que não têm fim, diz a Dora Pompeu. Também. Falo assim, é um reflexo de como a gente enxerga a vida, né? Sim. Dani, um livro. Linguagem do amor. Linguagens do amor? É, Muito bom, né? Nossa, sim. ensina bastante pra gente, né?
demais para nós que temos filhos, principalmente, né? Filme ou balada? Olha, depende do momento, mas eu acho que eu tô mais para um filminho. Um animal? Hum, cavalo. Cavalo. Um lugar? Hum, Aquele lugar que você fala assim, nossa, eu me sinto em casa, isso me traz paz. Eu gosto, né, de ir nesse lugar a cada pouco para me uhum. conectar comigo mesma. Eu gosto muito da minha não, né? Da nossa fazenda. Um medo? É, medo. Acho que não conseguir ser uma boa mãe. Uma paixão? A dermato. Um hobby, Dani? É, deixa eu pensar. Ultimamente eu ando meio fraquinha de hobby. Ai, ai. Olha, eu já fui muito, como eu falei, pintava muito. Então, a pintura era um grande hobby na minha vida, mas pelo dia a dia, pela correria, a gente acaba não conseguindo, né, colocar em prática. Então, o meu hobby hoje em dia tá meio indefinido. Também de férias. Tô meio de férias, é. Seu maior sonho, Dani? Ai, meu maior sonho, acho que eu já realizei tantos. Olha, o meu maior sonho era me casar, eu me casei. Era me formar, eu me formei. Era conseguir ter filhos, eu consegui, graças a Deus. Era ter o meu título em dermato, eu tenho agora. Isso me trouxe uma alegria imensa. Mas acho que hoje o meu maior sonho é poder ver a minha família unida, assim, pra vida, sabe? Que eu acho que é uma coisa assim que eu sou uma pessoa muito família, muito união e qualquer coisinha que não tá muito legal me deixa mal, sabe? Então acho que a união e a harmonia familiar é o meu maior sonho para a vida. Uma frase, Dani. Uma E frase, essa eu levo para minha vida. tá? Cuidar é a melhor forma de amar. Como é a Dani, mãe da Sofia e do Daniel? Aquelas duas peças, figuras incríveis. Ai, gente, eu sou uma mãe que é assim. Eu falo assim que eu não sou uma mãe nem raiz nem Nutella, mas eles me desafiam tanto, tanto, tanto. Essas crianças me desafiam dia após dia e eu me descubro a cada dia, sabe? Quando eu penso que eu vou agir de um jeito com eles, eu tô agindo de outro porque eles me fizeram uma batalha espiritual. Então, a mãe que eu achava que eu ia ser mais rigorosa, mais firme, eu não consigo ser. Então, eu sou uma mãe mais maleável, uma mãe amorosa, cuidadosa. Me sinto, às vezes, assim, falha por trabalhar bastante, por ter esses desafios dentro da medicina. Mas apesar disso, quando eu tô com eles, eu procuro me entregar de alma e coração e ser uma boa mãe. Dani, o que a maternidade mais te ensinou? Você falou assim, olha, isto veio através da maternidade para minha vida. É, a coragem, porque assim, eu experimentei grandes coisas dentro da minha maternidade, desde a Sofia até o Daniel. E até hoje experimento, né? Porque você soube que eu aprontei uma das grandes ultimamente, né? Eu ia entrar nesse assunto daqui a pouco. É. Então, foi por causa da maternidade, né? Que
aconteceu o que aconteceu semana, aí há um mês atrás. E tem a ver com coragem, né? Porque eu tento levar essa coragem para eles. Então, eu acho que a partir do momento que eu me tornei mãe, um sentimento de capacidade, né? Ele adentra o nosso coração e fala: você tem que ter coragem, você tem que dar conta daquilo ali. Então, acho que realmente isso foi o que me marcou mais na minha maternidade. Então vamos lá. A Dani, né? Mãe, foi brincar com os filhos e sofreu uma queda, né, Dani? Isso, Bateu a cabeça e teve perda parcial de memória. Fiquei isso. sabendo. Isso. Então, assim, eu fui encorajar a minha filha mais velha, porque o meu pequeno é bem bagunceiro e Ele não precisa corajoso. se encorajar muito, né, Não, Dani? ele não precisa. Mas a minha mais velha ficou com medo de se aventurar e eu quis encorajá-la e me pendurei numa corda lá na fazenda. E nessa hora a corda soltou e eu caí com a minha cervical e com a minha cabeça num tablado. E nesse momento eu fiz um traumatismo crânioencefálico, fiz uma lesãozinha na cervical, fiquei inconsciente, fiquei sem forças ali nos meus braços, nas minhas pernas. Foi, acho que o pior sentimento que eu tive na minha vida, sabe? A pior sensação, porque eu fiquei fiquei inconsciente e depois a minha consciência oscilava e eu tentava falar, tentava me mexer e não conseguia. Então, assim, aquele sentimento de incapacidade, que eu sempre fui, né? Impotência. A mãe médica, a médica da família. Então, eu sempre cuidei de todo mundo. Sempre acontecia coisas com os outros e eu cuidava dos outros, né? E naquele momento eu estava só eu e as crianças. Os meus pais não estavam ali naquele momento, eles estavam um pouquinho mais longe, estavam na casa de cima. Então, foi uma situação bastante assustadora, principalmente para minha filha mais velha, né? Para a Sophie. Ela foi muito corajosa, acho que eu tô conseguindo passar um pouquinho dessa coragem, porque na hora ela lembrou que eu tinha orientado ela muito tempo atrás, que se alguém tivesse um desmaio, era para deixar a pessoa retinha, erguer as pernas para melhorar o retorno venoso, e aí ela foi fazendo já aquilo que ela tinha aprendido e já pediu ajuda, já foi atrás, então ela conseguiu, né, pedir esse socorro. E eu fui atendida na sequência em Palotina, fui trazida até Palotina, né, que é um pouquinho longe. Fiz os exames de tomografia e, né, o que tinha de alteração, eu fiquei ali em repouso, em cuidado. Fiz a sutura, que acabei cortando, daí ali na área onde eu machuquei, né. E na noite ali do quadro, eu já estava com a minha memória normalizada, já estava conseguindo conversar, falar mais tranquila. Mas eu permaneci com uma labirintite pós-traumática, que é uma tontura, sabe? Então eu fiquei muito dependente das pessoas até semana passada. Então, para eu tomar banho, eu precisava de suporte, para eu levantar, para sentar à mesa, para almoçar, para jantar, para tudo. Para eu ajuntar uma coisa no chão, para eu pentear meu cabelo, né? E aí vem aquela questão da valorização que a gente tem que ter da nossa saúde, né? Da nossa vida. Quanto que Deus é maravilhoso e faz tudo perfeito, né? Porque quando a gente vai pentear um cabelo, um simples movimento, né? Ó, esse movimento aqui para passar escova, eu não conseguia fazer. Eu não Aham. conseguia porque se eu virava, girava tudo. Então, assim, quando a gente passa por nessas situações, a gente passa a aumentar ainda mais a nossa fé e agradecer a Deus pela nossa saúde, pela capacidade que a gente tem de cumprir com pequenas coisas, pequenos, né, deveres no nosso dia a dia. E graças a Deus hoje eu tô super bem, consegui me recuperar, tô retornando lentamente, progressivamente aí aos atendimentos, até meus pacientinhos, alguns estão, né, esperando horário e eu tô devagarzinho voltando com a agenda.
Mas olha, foi uma experiência e tanto. Foi uma experiência que eu nunca imaginei que eu ia passar. Eu falo assim, há 35 anos, tenho 35 agora, né? E eu sempre fui pra fazenda, a gente sempre brincou, a gente sempre fez coisas legais lá, radicais, aventuras, e nunca tinha acontecido nada. E às vezes acontece, né? Então, um grande ensinamento aí que eu consegui tirar disso foi que Deus realmente quer o nosso bem, ele me protegeu de algo pior, porque a lesão que eu tive poderia ter me deixado paraplégica, poderia ter levado a uma complicação maior. Mas graças às proteções aí dos anjinhos, dos santos, a gente conseguiu passar por isso com tranquilidade e me trouxe ainda mais garra, mais força para seguir adiante. Sofia não se pendurou na corda, mas foi muito corajosa. Foi, exatamente. Ela não foi. Ainda bem, né? Porque se acontecesse com ela, eu acho que eu ia me culpar muito, né? Porque eu tentei estimular ela. Então eu falei, vai, Sophie, tá tudo bem, pode confiar, pode ir. E ela não foi, não tinha jeito. Eu falei, deixa eu te mostrar como que é. A mãe que ensina. Ai, ai, pois é. E aí deu no que deu, mas é assim, né? Às vezes a gente não entende muito naquele momento, mas algum ensinamento vem, a gente aprende com o fortalecimento, a união, que eu te falei lá da união, né? Foi um período em que eu passei a conversar muito mais com a minha família, Sim. com os meus irmãos, com os meus pais, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue, né? E aí, naquele momento de fragilidade, né, você passa a valorizar mais e dedicar mais tempo para eles. Sim. É, eu te entendo bem, porque a Cassiane também já aprontou dessas. A mãe te ensina, né? Aí o Fernando olhou pra mim, eu caí no chão e falou, mãe, era isso mesmo que era pra acontecer? Tem certeza? Não era bem esse o plano. Exato. Ai, Kate, meu Deus. Fica tudo certo. É isso aí. Dani, tem uma frase que diz assim: quando nos tornamos pais, começamos a compreender melhor os nossos pais. Você concorda com essa frase? Ah, eu concordo plenamente. Eu me pego falando frases que meus pais falavam para mim, para a Sofia especialmente, para o Daniel ainda não tanto, porque ele tem 4 anos, né? Mas a Sofia tem 10 e ela tá já numa fase assim de argumentar bastante. Ela é uma criança bem geniosa, ela tem um perfil. Bom, você estava com a gente, percebeu um pouquinho de como eles são, né? E volta e meia, eu falo algumas coisas para ela, assim, e eu falo, meu Deus, minha mãe e meu pai falavam isso para mim, eu não entendia, eu ficava brava. Então, sim, com certeza. Dani, diga aí para nós: tem algo que o Vades ou que a Marta me ensinaram que você faz questão de ensinar para o Daniel e para a Sofia hoje? Sim, o princípio da religião, de Deus, e uma coisa que os meus pais sempre colocaram no nosso dia a dia em casa era uma oração de domingo em que nós sentávamos, né, fazíamos as laudes daquele dia, abríamos uma palavra ao acaso na Bíblia com alguns símbolos, né, da Igreja Católica, a vela, a cruz, uma flor, a toalha branca, e compartilhávamos um momento de experiência. E isso foi uma grande marca, assim, na minha vida. E hoje em dia eu levo isso para os meus filhos. Todo domingo a gente procura sentar, fazer esse nosso momento de oração, de reflexão, de compartilhar uma experiência, de se perdoar, às vezes, quando aconteceu alguma coisa que não foi muito legal naquela semana, né? De realmente, assim, parar, porque hoje a gente vive um mundo tão corrido, né, tão agitado, que muitas vezes a gente não se permite assim parar para refletir, para acalmar o coração e a mente. E, e graças a eles, isso foi um grande aprendizado que eu levo para os meus filhos. Como, olha, agora tem alguém ali que vai vibrar muito na live. Como é ser filha da Marta do Vades? Ai, Kátia, é lindo, é muito lindo, porque eu me sinto
totalmente amada, eu me sinto completa, protegida, cuidada, paparicada, mimada. Mas isso é bom, né? E sim, ontem mesmo eu vim até a clínica para resolver algumas coisinhas e, e aí deu ali uns minutinhos que eu tava aqui, minha mãe chegou com uma orquídea super linda para assim demonstrar a alegria dela em me ver de novo aqui, né? Sim. Porque diante do que a gente passou esses poucos dias atrás, ela viu, né, a filha dela lá no chão, aparentemente apagada e com certeza bateu aquele medo, né, da perda, o medo da ausência. E agora ela tava aqui do meu lado, né, me vendo aqui de novo, forte, disposta. E, e assim, olha, Deus foi muito bom de me permitir nascer dessa mãe, desse pai, porque assim parece até exagero e mentira a gente falar essas coisas, mas o amor que eu tenho, o tanto que eu aprendi com eles, o que eu sou hoje, é tudo por conta dos ensinamentos deles, dos princípios que eles colocaram para mim, da educação que eles me deram, do carinho, da atenção, do amor, do cuidado, dos nãos, né? Dos ensinamentos, do estímulo, porque se não fosse isso também, possivelmente eu não estaria aqui. E eu realmente sou assim, muito grata a Deus por ter eles como pais. Gente, pelo amor de Deus, se alguém estiver ao lado da Marta, entrega um lenço pra ela, que eu me emocionei, imagina ela, né? Se bem que pra fazer a Cassiane derramar uma lágrima não é tão difícil, né? Mas É. se você pudesse dizer algo para eles, então, né? Você falou bastante agora, mas resumidamente, o que a Dani diria pro Vaz e pra Marta, então, agora? Primeiramente, eu diria obrigado, porque hoje eu sou o que eu sou graças aos ensinamentos deles. Graças ao ensino religioso, a graça divina mesmo de ter nascido nessa família, de ter eles como pai e mãe, porque eles me guiaram, eles me deram o norte e a gratidão é a palavra que define o que eu sinto por eles. E apesar das minhas correrias e às vezes ausências, porque depois que a gente tem filhos, a gente acaba precisando dedicar muito tempo a eles, né? Meu pai e minha mãe sempre foram os meus portos seguros, meus suportes e a gratidão realmente circunda o meu ser e sem dúvida alguma o amor que eu tenho por eles move as minhas ações como mãe, como esposa, né? A minha mãe, para mim, foi o meu maior exemplo para que eu pudesse ter esse sonho do casamento, que eu pudesse ser uma boa mãe, que eu pudesse ser uma boa esposa. Então, realmente, eu sou muito grata a eles. Parabéns, Dani. E o que a Dani de hoje diria para Dani de 15 anos de idade, se pudesse? Hum, olha, eu não mudaria muita coisa do que eu vivi, sabe? Eu acho que eu diria assim, valeu a pena todo o seu esforço, valeu a pena toda a sua dedicação. Você abriu mão de muitos prazeres naquela época, porque quando com 15 anos eu saí de casa, fui para Curitiba estudar, eu não existia para socialização. Eu passei a viver um ano de, de estudo, de leitura, de esforço real para atingir o meu grande sonho, que era passar em medicina. Então, eu diria parabéns, porque você conseguiu realizar os seus grandes sonhos e que valeu a pena todo aquele esforço e aquele sofrimento daquela época. Daniele por Daniele. Que posso dizer? É difícil falar de nós, né? Nossa, Kate. Eu acho que a perseverança, a determinação fazem parte de mim.
Dani, gostaria de te agradecer mais uma vez. Um prazer imenso fazer essa live com você. Agradecer por você ter, né? Esses dias a gente conversou, eu falei, Dani, quer trocar a data, né? Eu vejo com alguém. Você falou, não, vamos manter, eu tô bem, tá tudo certo. Eu falei, então vamos, né? Mas, como você disse, né? Você passou por um trauma grande recentemente. Que bom, fico muito feliz que você está bem, né? Que todos vocês estão bem. Acredito que as coisas, nada acontece por acaso, então o que aconteceu com toda certeza foi para unir vocês ainda mais, para você ver na Sofia os frutos do que você já planta nela, né? Com certeza. De uma menina que prestou atenção no que a mãe disse, de como, né, se precisasse socorrer alguém, do que fazer. E ela fez perfeitamente, né? Fez com maestria. Aos 10 anos, realmente, ela foi muito corajosa, porque a grande maioria das crianças teria paralisado, esquecido do que a mãe falou e se assustado, né, com a situação. E ela conseguiu te prestar socorro e chamar socorro também, né, pedir ajuda. Então, muito obrigada, Dani, de verdade. E quero, né, dizer para quem está aqui conosco e quem vai nos assistir depois, que assim como uma boa aparência, uma pele bem cuidada, muda o olhar, né, de uma pessoa sobre ela mesma, o verdadeiro prazer muda, né, a forma como que a gente vive. E o amor próprio, as verdadeiras transformações, como você disse aqui, né, conversamos, eles começam de dentro para fora. Então, se alguém às vezes que está nos assistindo ou vai nos assistir, percebe que tem algo que não está muito legal na vida, que precisa de ajuda, eu tenho um método de atendimento, gente, chamado Caminhos do Prazer, que vem justamente para isso, né? Ajudar as pessoas a recuperarem o prazer em viver. E se não fosse, né, esse meu conhecimento, meu gosto por conversar com pessoas, né, e o prazer que eu tinha em fazer, ajustando a saia com as meninas ali no Paraná, eu não teria tido a coragem de dar continuidade sozinha e retomar, né? A isso que realmente é algo que me dá muito prazer em fazer. Então, Dani, muito obrigada por fazer parte do Ajustando a Saia. Obrigado por fazer parte, né? Hoje, de novo, eu e Dani nos conhecíamos quando crianças, quando os nossos pais participavam do caminho neocatecumenal juntos. Perdemos contato, né? Por diversas formas. E hoje, por conta dos esposos, né? Terem amizade, terem prazer em jogar tênis, retomamos o nosso contato e é um grande prazer, Dani, tê-la, né, nesse ciclo de amizade, de convivência. Você, como eu sempre digo para algumas mulheres que eu conheço, você é uma pessoa fora da curva. E eu disse aqui, né, pela sua maturidade, pela sua consciência, pela sua amorosidade, com que você realiza a sua profissão. Então, obrigada de verdade, Dani. Quem sabe, né? Em algumas próximas fazemos algo de novo, por que não? Ah, que lindo, Kátia. Muito obrigada. Fiquei emocionada aqui com as suas palavras. E olha, a gratidão é minha. Quero agradecer do fundo do coração pelo convite, por ter lembrado de mim, por ter me dado essa oportunidade. Quero dizer que você pode sempre contar comigo dentro dos seus planos aí, dentro dos projetos. Sem dúvida alguma, eu penso que a pele, ela é o nosso cartão de visita, né? Ela é um pouquinho do espelho da nossa alma, então que essa live tenha servido aí para estimular um pouquinho mais as pessoas a se dedicarem, a se cuidarem, tanto de questões aí que já vem incomodando, talvez, como talvez num lado mais preventivo, de autocuidado, né? E lembrar que se a gente cuida realmente da gente com carinho, a gente vai viver melhor, né? A nossa qualidade de vida, a gente percebe que aumenta o prazer em viver, né? Quando a gente está bem com a gente vive com muito mais prazer, com muito mais vontade, né? Então, eu vejo isso no meu dia a dia e gostaria que as pessoas também passassem a enxergar isso. Quero agradecer mais uma vez e desejar todo sucesso do mundo para esse projeto.
Eu penso que todas nós merecemos isso, independente do que estamos passando, vivenciando. E dizer que, apesar da data, como você mesma disse ali, estar ali próximo de um momento ainda que eu estava em recuperação, foi uma motivação para eu me sentir melhor. E fez muito bem para mim, né? Até hoje de manhã o Jardel brincou comigo e falou: Ah, o que aconteceu hoje? Que você já acordou, se arrumou, tá toda, né, toda aí querendo sair de casa, porque eu passei dias dentro de casa, né? Ai, meio desanimadinha, sem me arrumar, e isso não é a minha realidade. Então eu falei: Não, hoje eu tenho uma oportunidade, eu quero estar bem. E ele também, como uma pessoa maravilhosa que me acompanhou nesses dias todos, um grande parceiro. Eu falo, gente, como a gente tem que agradecer quem tá perto da gente, né? Porque é desafiador e ele esteve ali do meu lado, me ajudando, sendo agora meu Uber, porque daí eu não consigo dirigir ainda, ele tá me levando pra lá e pra cá. E, e ele percebe essa questão do autocuidado, né? Então, ele mesmo hoje de manhã falou, ai, né, que bom te ver assim, já toda pronta, toda arrumada aí para sair, para levar informação. Então, faz muito bem pra gente, né? Faz muito bem a gente se cuidar, se amar, dedicar um momento de autocuidado e a gente tá aqui para isso, né, Kátia? Exato. Ó, Jardel, foi mal, tá? A gente tinha planejado, assim, algo um pouquinho mais curto, né, Dani? Mas Ai, valeu a ai, pena, né? Foi uma boa causa. valeu. Valeu a pena, gente. Eu me senti muito feliz, realmente honrada aí por participar desse momento e pode contar comigo sempre. Obrigada, Dani. Beijo, gente. Um beijo. Excelente final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. E sábado que vem vamos estar conversando com a Thaís, ela é de Sinop, osteopata e reprogramadora biológica. Então, fiquem atentos que tem mais conteúdo, mais conhecimento. E assim seguimos. Maravilha, Kate. Obrigada, tá? Tudo Dani, de bom. Um obrigada. beijo, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.